por que o seu tratamento de depressão pode não estar funcionando. Meu nome é Thalita Mota, eu sou terapeuta integrativa. Sou também membro científica em um grupo internacional de pesquisa em psiquiatria nutricional pelo Instituto de Nutrição do Cérebro e Coração do Rio de Janeiro. E eu tenho observado na prática clínica que muitas pessoas chegam para atendimento já com tratamento para depressão em curso, porém sem obter resultados significativos, sem obter a melhora desejada. E hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê isso pode acontecer e o que você pode fazer para obter uma melhora mais robusta em um quadro depressivo, se esse for o seu caso. Em 2020, o IBGE divulgou um dado de que haveriam cerca de 16,3 milhões de brasileiros com depressão. Depressão é uma questão super complexa. A última vez que eu conferi, nós tínhamos 7 tipos de depressão catalogados e ela está relacionada a uma baixa de serotonina no cérebro. A serotonina é um neurotransmissor, ou seja, é uma substância química que atua na comunicação das células nervosas e responde por funções como, por exemplo, a regulação do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da temperatura do corpo. Ela tem o apelido de hormônio da felicidade. Então, quando uma pessoa apresenta sintomas de depressão, ela procura um médico, psiquiatra, e esse médico ele geralmente vai passar um fármaco que vai aumentar a biodisponibilidade de serotonina. O fármaco de primeira escolha, no caso de depressão, ele é chamado de inibidor de recaptação de serotonina. Vou explicar de maneira simplificada o que isso significa. A sinapse química acontece da seguinte maneira: nós temos um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré-sináptico, ele solta bolsinhas com esse neurotransmissor, que é a serotonina. Essa serotonina vai se ligar ao neurônio pós-sináptico e sinalizar essa comunicação, que é a função da serotonina. A serotonina que não for usada, o nosso cérebro vai pegar uma enzima e vai guardar, recolher tudo que está ali naquela fenda sináptica e vai reutilizar depois. Então, quando uma pessoa está num quadro depressivo, o que se descobriu? Que a gente poderia atuar nessa enzima e impedir que ela recolhesse esse resto da serotonina que ficou na fenda sináptica, de modo que a serotonina que está ali continue ali, para continuar se ligando ao neurônio pós-sináptico e disparar esse potencial de ação, ou seja, fazer essa sinalização, que é a função dela. Acontece que esse fármaco, ele não te faz produzir mais serotonina, ele não melhora a quantidade, a qualidade dessa substância, ele só aumenta a biodisponibilidade da que você já tem. Então, na maioria das vezes, quando o tratamento de depressão não está sendo bem sucedido, isso provavelmente é porque você está com uma baixa quantidade de serotonina ou com algum problema na produção de serotonina em alguma fase lá de trás do processo. Então, agora vamos falar sobre esse processo de produção de serotonina para a gente saber como melhorar. Cerca de 95% de toda a serotonina que a gente usa no nosso corpo, inclusive essa que a gente usa no cérebro, é produzida no nosso intestino. Desses 95, 90% é sintetizado pelas células enteroendócrinas e 10% pelos neurônios entéricos. Ou seja, se a gente quer ter qualidade na produção da nossa serotonina, a primeira coisa é você ter um intestino saudável, porque se a gente tem um intestino que não está funcionando bem, a gente vai ter dificuldade no equipamento que vai produzir a nossa serotonina, que é o intestino. Como manter o intestino saudável? Vou passar 3 regras de ouro. Primeiro, fazer exercício físico diariamente. Pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, você precisa fazer. Por quê? Porque assim você vai reduzir a inflamação do seu organismo como um todo, inclusive do seu intestino. Segundo ponto, ingerir probióticos diariamente. Gente, os probióticos são sagrados na nossa saúde física e cerebral. É fundamental a gente ingerir diariamente. Onde eu encontro probióticos, Thalita? Leites fermentados, iogurte, missô, kefir, kombucha, picles. Existe uma variedade de alimentos aí que a gente pode lançar mão
sem precisar suplementar. Claro, se for um caso mais grave e tal, um profissional pode te recomendar, se for o seu caso. Mas a gente consegue obter isso pela alimentação, se a gente priorizar procurar alimentos fermentados no cotidiano. Terceiro ponto importantíssimo na manutenção da saúde do nosso intestino é reduzir o açúcar. Por quê? Nós temos o nosso intestino, simplificando muito assim, bactérias boas e ruins, entre aspas, tá, gente? Quando a gente se alimenta de probióticos, a gente está alimentando as bactérias boas. Quando a gente ingere muito açúcar, a gente acaba fortalecendo essa flora bacteriana do mal. Isso pode perturbar o nosso equilíbrio microbiótico e gerar uma disbiose. O que isso causa no nosso intestino? Isso aumenta a permeabilidade intestinal e pode fazer com que penetrem mais toxinas no nosso trato gastrointestinal e isso acaba perturbando a produção de serotonina, que é o que a gente quer tentar evitar. Essas são as 3 regras de ouro para a saúde do nosso trato gastrointestinal. Ainda nessa área, é importante a gente pensar na nossa alimentação. É fundamental que a gente mantenha uma alimentação variada e colorida, que seja rica em nutrientes. Claro, é importante a gente priorizar também alimentos ricos em triptofano. O triptofano é a substância que vai ser transformada em serotonina pelo nosso organismo. Você não tenta fazer um café sem pó de café. Então você não vai conseguir produzir serotonina se você não tiver triptofano, se você não tiver um material para produzir a serotonina. E onde a gente encontra o triptofano? Queijo, amendoim, castanha de caju, peixe, carne de frango, ovo, abacate, couve-flor, banana. Tem vários alimentos que têm triptofano. Se você tiver uma alimentação rica e variada, é certeza que você vai conseguir o triptofano suficiente, isso já basta. Então já tratamos da saúde do intestino, do material para a produção da serotonina e agora vamos para o processo de produção da serotonina em si. O que pode dar errado nessa fase? O principal motivo de problema nessa fase, excluindo os 2 que a gente já tratou, pode ser a falta de vitamina D. Isso mesmo, não tomar sol o suficiente. A vitamina D3, que é o colicalciferol, é uma substância que tem uma função na conversão do triptofano em serotonina. Esse processo químico que acontece tem a participação do colicalciferol. Então, quando a gente não toma sol o suficiente, falta uma pecinha na engrenagem da produção da serotonina. Quanto de sol eu preciso tomar? Para peles brancas e pardas, de 7 a 30 minutos diários, com 40% do corpo exposto. O que é isso? Rosto, braços e pernas, por exemplo, já representa 40% do corpo. Para peles morenas e negras, de 30 minutos a 1 hora. Por que essa diferença? Porque a melanina, ela protege o DNA celular e acaba atrapalhando um pouco a absorção do ultravioleta. Isso tem um fator protetor, mas por outro lado, isso também diminui um pouco a produção do colicalciferol, que é feita a partir desse ultravioleta absorvido. Então, peles brancas e pardas, 7 a 30 minutos, peles morenas e negras, de 30 minutos a 1 hora por dia, com 40% do corpo exposto. Agora, uma recomendação muito importante. Tomou sol. Esperar 1 hora antes de tomar banho. Que recomendação é essa, Thalita? Gente, o colicalciferol, esse hormônio que a gente está tentando produzir, ele é produzido na pele. Então, se você, assim que tomar sol, tomar um banho, lavar com água e sabão, você vai acabar interferindo na produção dele, que é o que a gente não quer. Então, tomou sol, espera 1 horinha antes de tomar banho, combinado? O último fator que eu quero trazer aqui, que é fundamental também no sucesso desse tratamento de depressão, é o sono. É muito importante dormir o suficiente, dormir 8 horas por noite, regular o seu sono para obter uma melhora num quadro depressivo. Foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos. O objetivo da pesquisa era investigar o sono, a insônia, e havia um grupo de pacientes deprimidos participando desse estudo. O resultado que eles obtiveram foi que depois de 8 semanas dormindo bem, 8 semanas de sono regulado,
87% dos pacientes deprimidos que participaram daquele estudo tiveram uma melhora completa nos sintomas de depressão. Isso é um impacto muito grande, uma correlação muito estreita entre o sono e a depressão, até porque a melatonina, que é o hormônio do sono, ele também é um derivado da serotonina. Então, há mais correlações aí do que a gente já esclareceu até hoje. Então, as recomendações principais para isso são manter uma boa higiene do sono, manter uma rotina e ir para a cama sempre no mesmo horário e tentar acordar no mesmo horário, priorizando manter 8 horas de sono em média por noite. Se você quer mais informações sobre sono, sobre como melhorar, como ter uma boa higiene de sono, eu tenho um post aqui com diversas informações que podem te ajudar a melhorar o seu sono. É muito importante lembrar que todas as vezes que nós tomamos medicações que mexem no nosso cérebro, existe um tempo para a gente começar a observar os efeitos daquilo ali. Às vezes umas 3 semanas, às vezes até mais, para que os nossos neurônios se adaptem à ação daquelas substâncias e a gente obtenha um resultado desejado. Então, às vezes vai ser necessário mudar a medicação 1 vez, 2 vezes, e entre essas mudanças a gente vai precisar esperar o período de adaptação. Outras coisas que podem interferir no resultado também são, por exemplo, outros aspectos da sua digestão. Às vezes, se você não está com o estômago muito bom, isso pode interferir no intestino e aí prejudicar aqueles processos que a gente citou. Então, às vezes, uma enzima digestiva pode ser muito útil no tratamento de depressão. Às vezes, outros suplementos podem te ajudar nesse processo, às vezes até o triptofano suplementado. Só que cada caso é um caso. Existem indicações e contraindicações para cada suplemento. Por isso, o acompanhamento de um bom profissional é sempre o melhor para você. Essas dicas que eu te passei são universais, são baseadas na nossa fisiologia e neurofisiologia. Então, se você implementar isso daí, você sem dúvidas vai ter um resultado mais satisfatório no seu tratamento. Sempre converse com seu médico, tire suas dúvidas, não abandone o tratamento porque você não está vendo resultado, mas busque um profissional que você confia. Eu fico por aqui, espero que essas dicas sejam úteis para você. Você pode se beneficiar delas mesmo se você não tiver depressão. Isso tudo vai ajudar o funcionamento do seu cérebro, otimizar a sua produção de serotonina e não há contraindicações para bons hábitos de vida. Se restaram dúvidas, eu me disponho a respondê-las, pode deixar aqui nos comentários que assim que eu puder eu dou um retorno. Fiquem com Deus, desejo muita saúde e até o próximo vídeo.